e trazendo algumas dicas de livros, mais uma dica de livros para a gente conversar, aprender e evoluir sobre os nossos conhecimentos. Hoje eu queria compartilhar um pouco de um livro que eu li não faz muito tempo, que é o Como Ser um Líder Inclusivo, de Liliane Rocha. É um livro bem curtinho, bem pequenininho, mas que tem informações muito importantes, tanto para quem está numa posição de liderança, quem está ocupando um cargo de gestão, de coordenação, de líder de equipe, mas também é importante para nós, como membros colaboradores de qualquer equipe, ter em mente aquilo que precisa ser feito para que a gente consiga abraçar de verdade a diversidade e não só fazer um discurso de marketing bonito, um discurso de propaganda que seja legal, mas que no fim não represente aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Eu trago então um pouco sobre esse livro, tem uma postagem no nosso blog sobre essa informação. Eu queria falar um pouco sobre esses aprendizados que eu tive ao ler essa obra, Como Ser um Líder Inclusivo, da Liliane Rocha. Então, a gente consegue me acompanhar, vocês conseguem me acompanhar aqui no nosso material, no nosso blog, na nossa postagem, né? E aqui o que eu acho legal, né? A Liliane Rocha, que ela é fundadora da Gestão Kairos, trabalha com isso já há muitos anos, ela traz algumas dicas, algumas preciosas dicas para que a gente possa elaborar projetos, elaborar programas de diversidade realmente efetivos. E algumas coisas que ela traz é um pouco da gente entender como que está a nossa situação atual. Como é que a empresa, a minha equipe, o time com quem eu trabalho está lidando com a diversidade? Como que isso tem acontecido no nosso dia a dia, né? E aí algumas perguntas que ela faz, vou ler algumas aqui, a nossa empresa representa internamente em seu quadro de funcionários a demografia da nossa população, né? Seja em número aí de pessoas com tons de pele diferentes, seja aí em número de pessoas com idades diferentes, ou outras tantas que a gente pode listar aqui, né? Também fala sobre se a gente tem os profissionais que são capazes de refletir e representar todos os grupos sociais, ajudando na elaboração da estratégia. Uma vez que eu tenho um grupo diverso, de pessoas com diversas experiências diferentes, é muito mais fácil, muito mais coeso aquilo que eu vou criar enquanto estratégia, enquanto inclusive produto, enquanto inclusive propaganda. Às vezes a gente vê alguns comerciais, algumas propagandas que caem, né, caem aí no deslize de apresentar algumas informações, alguns cenários, alguns contextos que acabam sendo mais preconceituosos do que se essa empresa tentasse talvez não abarcar, não envolver e não tratar deste assunto. Ter pessoas de com diversas experiências e de diversas noções de vida ajuda a gente a ter uma concepção melhor de produtos, serviços e propaganda. Isso também é importante, né? E aí é importante também a gente entender que nós temos dentro da empresa processos que assegurem, né, os nossos profissionais mais adequados para cada posição, passando inclusive das coisas que podem prender ou dificultar o avanço dessas pessoas por alguma característica que elas tenham, né? Parece absurdo, mas a gente vive em um país onde tem muita empresa que ainda pensa dessa forma, né? A gente conhece isso e eu falo pelo que eu vejo na internet, pelo que a gente vê de notícias, né? A gente percebe que isso ainda é um grande problema quando se trata de promoções, de cargos de lideranças com diversidade. A gente tem lideranças, às vezes, que representam o que a gente tem como hegemonia da nossa sociedade em relação ao poder aquisitivo. E isso é um grande problema que nós devemos combater. E para combater, tem que estar consciente. Acho que esse é um grande ponto que aprendi lendo o livro da Liliane Rocha, né? Ela também traz algumas coisas sobre as características, né? Que características precisa ter um líder inclusivo? Um líder que vai trabalhar para a inclusão das pessoas. E aí nós temos, né? O primeiro, autoconsciência dos valores e vieses limitantes. O ponto é, a maioria, não vou dizer todos para não generalizar, mas a maioria de nós nasceu numa sociedade com preceitos que a gente precisa questionar
questionar, precisa derrubar, precisa encontrar novas formas de lidar com o mundo. Mas muitos de nós carregamos, por causa da criação, por causa do que aprendemos, coisas que precisam ser combatidas, coisas que a gente precisa questionar. Não vale simplesmente eu olhar para alguma coisa que aprendi e dizer, aprendi assim, né? Poxa, aprendi desse jeito, vou deixar assim. Não, se a gente aprendeu, se está errado, entenda o que é que está errado e mude essa concepção, né? Penso que é isso que a Liliane Rocha traz quando ela fala sobre a nossa autoconsciência. A gente precisa ser consciente daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente precisa de alguém que nos aponte o que a gente está fazendo, que muitas vezes passa despercebido. A gente nem percebe que está fazendo. Então vale ter alguém para apoiar, vale ter treinamentos, vale ter leitura. Inclusive o livro da Liliane Rocha é um bom ponto para a gente começar. Ler e entender as coisas que são importantes, para que a gente consiga ter mais inclusão de verdade no nosso dia a dia e não só uma inclusão para mostrar fora da empresa, né? Ter diálogos honestos, e isso é muito importante. E diálogo significa também ouvir o que o outro tem a dizer e não simplesmente eu dizer o que acho e o outro dizer o que acha e pronto, cada um vai para o seu lado sem avançar em nenhum sentido, né? Passa muito e perpassa muito para que a gente consiga juntos dialogar, eu colocar o meu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro e a partir disso construir uma nova noção de vida, uma nova noção, uma nova perspectiva que é inclusive maior do que cada um de nós. Daí reside a riqueza do diálogo. Eu saio de um diálogo mais rico, eu não saio de um diálogo me sentindo mais estressado, ou mais nervoso ou irritado, eu saio de um diálogo mais rico. Esse é o ponto do diálogo. Inclusive a Liliane Rocha traz pra gente, ela debate pra gente, né? O que é diferente, aliás, ela dialoga com a gente, a diferença do que é inclusive o debate, né? Debate é competitivo. Quando a gente debate com alguém, a gente busca os vencedores. A discussão que é pautada em valores, em julgamentos pessoais, e a gente quer desqualificar o outro. E a confrontação, que é quando a gente parte de uma emoção e busca eliminar o outro. E ela trata, vamos falar sobre a comunicação e o entendimento mútuo, que é o conceito de diálogo, ter um diálogo honesto. Né? A empatia, obviamente, né? A gente treinar esse músculo, digamos assim, né? Para que a gente consiga ter a empatia pelo próximo. A empatia é uma coisa que vem muito naturalmente, mas a gente pode atrofiar se não malhar. Como um músculo nosso, a gente pode atrofiar essa capacidade. Treine, né, a sua empatia de entender o mundo pelo outro. E aí não podemos confundir, né? Empatia não significa olhar o mundo olhar o mundo a partir da minha perspectiva e dizer que você deve mudar a partir disso. É olhar para o mundo a partir da sua perspectiva ou tentar entender esse mundo a partir da sua experiência. Não que a gente vá chegar a 100%, mas é um esforço que nós podemos fazer. A prática constante de mudança, né? A gente precisa praticar a mudança constantemente, porque isso é uma coisa cada vez mais importante em relação ao que a gente está falando da diversidade. E eu falei um pouco no início, a gente estava aqui eu estava aqui apresentando para vocês, falei sobre a questão da gente ter aprendido certas coisas que eram aceitáveis ou que a gente não percebia o que era, até que naturalmente, conforme o tempo foi passando, a gente reconheceu essas coisas e percebeu o quanto elas são equivocadas ou quanto machucam algumas pessoas e o quanto elas têm que ser evitadas, exterminadas dentro da nossa convivência. E a mudança está muito relacionada a isso. Às vezes precisamos criar novas formas de fazer as coisas, novas formas de relacionamento, repensar o que está acontecendo para conseguir ser mais inclusivo, para conseguir ser mais democrático, digamos assim. Então, dentro desse conceito, a gente precisa estar mudando o tempo todo. A gente vai olhar para a mudança, vamos buscar a mudança e a gente vai cultivar a mudança. Mas mudar não é algo tão trivial, não é algo tão simples quanto a gente pode imaginar no primeiro momento. Mudar é difícil, a gente sabe disso. É complicado sair de algo que você faz no automático e aprender um novo comportamento. Então precisamos estar atento. É mais uma coisa que a gente precisa treinar. E é claro,
Continuando aqui nas 5 dicas, nas 5 características de um líder inclusivo, segundo a Liliane Rocha, o último é o respeito a opiniões diferentes, né? Isso é uma coisa bastante importante. A gente vive num mundo onde se pressupõe somos civilizados, onde existe a civilidade, e a civilidade é isso, a gente conviver com opiniões diferentes, com visões diferentes, com situações diferentes, com pessoas diferentes, e saber que isso é uma convivência respeitosa, que é uma convivência em que a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio para que a gente consiga, inclusive, sair sempre melhor, maior do que sozinhos, do que a partir só da nossa visão. Então a Liliane Rocha traz um pouco dessas 5 características que é importante a gente ter em mente. Além disso, ela traz também algumas dicas do programa de diversidade, que eu acho muito importante quando a gente está dentro da empresa, principalmente se é um cargo de liderança, se você está ocupando um cargo de influência, é legal você ter esse conhecimento, mesmo que seja para cobrar, para falar ou para conversar com seus recursos humanos, com seu departamento pessoal, para falar sobre esses programas e a inclusão dentro deles, né? Eu vou ler só algumas aqui das dicas que ela dá. Tenha um profissional que entenda do tema da diversidade para te ajudar. A gente pode cometer muitos erros tentando acertar, então tenha alguém que possa te ajudar nesse sentido, né? Alinhe conceitos sobre diversidade, iniciativas, como começar e gerenciar essas iniciativas. Temos que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre programas de diversidade, como aplicar, também precisa sim ter um especialista para nos ajudar nisso, né? Ter métricas, metas, objetivos e indicadores para esses programas, para essas iniciativas, para ficar muito claro do que a gente quer e o quão próximo a gente está de realizar ou não esses nossos objetivos. Esses são alguns exemplos desses. Para finalizar aqui dentro do texto que está lá no blog, eu separei uma citaçãozinha do livro que eu acho bem legal e eu vou ler agora com vocês sobre isso. Todos temos vieses, mas quando explicitado é preconceito, ou seja, o juízo preconcebido manifestado ou externalizado é preconceito. E se tiver o poder, mesmo que seja pequeno, para segregar, desqualificar, oprimir ou dificultar o acesso do outro, com base em seus vieses e preconceitos e exercer esse poder, aí já ocorre a discriminação, né? Que são coisas que a gente tem que estar muito consciente. Por isso que para quem está ocupando o cargo de liderança é muito importante compreender como você está influenciando o seu time e as pessoas que trabalham com você. Mas como membro da equipe, a gente também precisa ter isso consciente, porque de alguma forma todos nós exercemos influência em alguém que está próximo de nós, né? Então, pensando um pouco mais sobre inclusão, para começar esse assunto, para quem tiver mais interesse também, tá lá no blog, né, já no site, na área de blog do site, uma postagem falando sobre o livro, algumas coisas que eu aprendi, que eu achei interessante, e para quem quiser também é só consultar ou comprar o Como Ser um Líder Inclusivo, né, de Liliane Rocha, aprendermos juntos e evoluirmos, porque é isso que acontece, a gente precisa crescer juntos. Não temos todas as respostas, mas podemos buscar juntos as respostas necessárias. É isso e até um próximo vídeo.